Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente agora, nesse curso de introdução à economia, muda a dimensão do que a gente vem conversando. Até a nossa última conversa, nós estávamos na seção ou no eixo de microeconomia e agora a gente vai passar a estudar a macroeconomia. Não é difícil a gente deduzir que por macroeconomia a gente quer dizer, ao invés de, como lá na microeconomia, um mercado ou um indivíduo consumidor, uma família, aqui na macro a gente vai trabalhar sempre com dimensões agregadas. Portanto, aqui a gente vai conversar sobre todos os mercados, tá, de um determinado país reunidos. Tá? E é por isso que a gente vai usar muito o termo agregado. Macroeconomia agrega mercados. Agrega o mercado, por exemplo, de produção agrícola no Triângulo Mineiro, tá? A região da qual eu vim, com o mercado, por exemplo, da pesca lá no Amapá, com o mercado da produção de artesanatos, tá? Por exemplo, lá no Jalapão, com a produção de veículos em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, todos os mercados do país são agregados, tudo bem? Isso quer dizer macroeconomia. Macroeconomia é o estudo dos mercados em agregado, e, portanto, macroeconomia é um recorte de análise econômica. E neste recorte, se vocês estão fazendo análises macroeconômicas, vocês verão os mercados em agregado. Tudo bem? Para a gente poder ter o nosso começo, a nossa introdução à macroeconomia, a gente precisa entender necessariamente essa relação que está colocada de produto ser igual a renda, que é igual ao dispêndio, ou dispêndio é a mesma coisa de demanda. Isso daqui é uma igualdade macroeconômica e é por isso que a gente tem, tá, o nome da nossa conversa de igualdades macroeconômicas. Vocês também podem entender isso daqui como uma igualdade contábil. E se a gente está falando de igualdade, não quer dizer que estas coisas são as mesmas, mas quer dizer que o valor que essas coisas assumem é sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, quando a gente tiver 10 de produto, a gente tem que ter 10 de renda e tem que ter 10 de demanda, dispêndio. Tudo bem? Dispêndio é o substantivo que vem do verbo despender, e não despender, tá? Nem dispendiar, tudo bem? É despender que gera o substantivo dispêndio, tá? Esses valores iguais para essas variáveis implica que nada na economia flutua e implica também que tudo aquilo que é produzido num país se torna renda no bolso das pessoas que participaram desse processo produtivo e com essa renda demanda, ou seja, gasto pode ser feito. Essa é a lógica, tá? E por igualdade aqui, não se esqueçam, estamos falando de coisas diferentes, mas que assumem o mesmo valor. Tudo bem? Quando a gente está debatendo macroeconomia, e nós já sabemos que macroeconomia é o estudo, tá, das coisas da economia em nível agregado, a gente tem dois conceitos que são cruciais aqui. O primeiro dos conceitos é a produção. Tá? Produção é um ato fundamental do ser humano que vai transformar a natureza para produzir bens e serviços que sejam úteis ao ser humano. Então, o ato de se produzir alguma coisa, de se transformar a natureza, faz com que bens e serviços surjam. Tudo bem? É claro que quando a gente está falando dessa produção, a gente não está falando da produção para subsistência, a gente não está falando da produção para o consumo próprio, a gente está falando da produção no sentido econômico. Portanto, produção no sentido econômico quer dizer a produção de coisas que serão levadas ao mercado para poder ser vendida. Tudo bem? Então, essas coisas serão vendidas, a produção será vendida. Logo, essa transformação da natureza em coisas
que satisfaçam as necessidades humanas, né, tem que ver com a produção na economia, a produção econômica. Eu não estou desmerecendo nenhuma produção que não seja econômica, claro que não. A gente está num curso de introdução à economia, eu preciso dar atenção para aquilo que a economia enxerga como ato produtivo, e é isso, transformar a natureza para se gerarem bens e serviços que serão então levados ao mercado para que sejam vendidos. E vejam, tá, do ato da produção surge um novo conceito, que é o conceito de produto. Esse conceito é crucial na economia. Produto é, tá, a soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em determinado local, em determinado período de tempo. O local mais usual que a gente mede, a região mais usual que a gente mede o produto de um país, é o país, tudo bem? Por isso que eu falei que a região mais usual, tá, que a gente mede o produto do país, é o país. Mas a gente pode ter o produto da cidade, a gente pode ter o produto da região, a gente pode até ter produto de bairro, se vocês quiserem. Mas o usual é olhar o produto do país. E produto, portanto, veja, se produção é a atividade humana que transforma a natureza para se gerarem bens e serviços, produto é o resultado da produção, tá? Mas mais interessante do que isso é que quando a gente olha que produto é a soma dos bens e serviços produzidos em determinado local, em determinado período de tempo, né? A gente está dizendo basicamente dessa coisa aqui, ó, o produto interno bruto de um país. O produto interno bruto, o PIB, que deve ser a variável que, se eu perguntasse para vocês, talvez a maior parte dos alunos e das alunas diriam que é a variável econômica que mais é conhecida por vocês, tá? Que vocês mais conhecem. Vejam que produto interno bruto, né, tem como substantivo produto. Tá? Interno e bruto qualificam produto. Logo, quando a gente está falando do produto do país, a gente está falando do PIB do país. Por isso que esse conceito é crucial, mas PIB, percebam, vem da produção, e daí que produção também é crucial. Tá? Então, toda vez que a gente fala do produto agregado do país, a gente está falando do PIB, e a gente está falando de tudo aquilo que foi produzido no país. Tá? Porque se a gente disse produto em agregado, vejam, é macroeconomia, e produto é o conceito central da macroeconomia, porque a atividade econômica, a atividade de produção, é a produção de bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas, e essa produção resulta no PIB, e esse PIB, tá, é o produto do país. Tudo bem? Vamos lá. Agora, talvez isso seja bem interessante para vocês. Como é que a gente calcula o PIB? Tá? Como é que a gente calcula o produto do país? Nós temos 3 regrinhas. Tá? Primeiro, nós temos que estipular um período de tempo, um ano, por exemplo, o Brasil, qual é? Tá? Trimestral. Qual é? A maior parte dos países, né, calcula o PIB numa base trimestral. Os países que não conseguem fazer em base trimestral são países que passam, né, atualmente por uma condição mais precária de existência e dessa forma não conseguem organizar institutos de estatística econômica para conseguir realizar a apuração do PIB em base menor, tudo bem? Mas, em geral, nós temos os países caminhando para um cálculo trimestral, tá, do PIB, então tem que se estipular um período de tempo para se fazer a apuração do PIB. É importante se escolher sempre uma unidade de conta, ou seja, alguma moeda, tudo bem? Os países não fazem cálculo de PIB em bens e serviços direto, tá? Portanto, o cálculo envolve sempre uma unidade monetária. Em geral, essa unidade monetária é a do próprio país, mas também se tem a conversão do PIB na moeda do país para outra moeda, para que se permita, então, comparabilidade internacional. E, por fim, deve-se evitar a dupla contagem, isso a gente vê aqui no exemplinho. Então, vamos para um exemplinho de uma vez para a gente responder a esta questão, qual é o PIB do país, tudo bem? Vamos lá, então a gente vai fazer pão, tá? Adoro fazer pão e adoro pão como comida, e a gente vai partir da seguinte arbitrariedade, tá? O trigo vai cair como maná, tá? Então o trigo ele não vai passar pelo processo de produção, ele vai surgir. É um maná do céu, mas para quem não gostar do maná, pode então gostar de uma partenogênese. De repente veio o trigo, tá vindo do mato.
tudo bem? O mato deu a origem ao trigo. Tá? E esse trigo ele vai ter um valor final de 10 unidades monetárias de moeda, portanto 10 dinheiros, e como a gente não usou nada para produzir o trigo, então o insumo será zero, ou seja, o insumo é o input que entra na produção do output, do produto. Então o insumo é aquilo que nós usamos para gerar outros bens e serviços, é aqui que a gente tem que ter atenção para evitar a dupla contagem. A gente tinha nada de insumo e gerou 10 de preço final. Qual o valor que nós adicionamos à economia do país? 10. Tá? A gente veio do nada e no final a gente tinha 10. Logo, o valor adicionado foram 10, tá? Dinheiros aqui, unidades monetárias. Daí, o moageiro comprou o trigo e fez farinha de trigo e colocou um preço final, né? Chegou ao preço final de 15 nesse novo produto nesse novo bem chamado farinha de trigo. Mas quanto de insumo foi utilizado? Bem, comprou todo o trigo, né? Então o insumo foi igual a 10. Tá? De modo que vejamos o seguinte, tá? O produtor ou a produtora de farinha de trigo usou um insumo de 10 e gerou um bem final, farinha de trigo, no valor de 15. Qual a diferença entre ambos? 5. O que é essa diferença? O valor adicionado pelo moageiro ou pela moageira ao trigo que usou como insumo. Tá? Então, quando a gente vai produzir pão, a gente vai comprar o quê? O insumo. Qual é o insumo? A farinha de trigo. Tudo bem? E no final das contas, vejamos, eu vou colocar arbitrariamente que o preço do pão são 20 dinheiros. Ficou parecendo 26, né? Mas é 20 dinheiros aqui. Tudo bem? Esse 20 dinheiros, ele foi produzido, tá, de pão, ele foi produzido sob uma base de 15 de insumo, de modo que o nosso valor adicionado ao final foi igual a 5 quando a gente saiu da farinha de trigo e produziu pão. Tudo bem? Qual é o PIB desse país? Tá? Duas formas de a gente analisar. Ou a gente pega o valor, o preço final do último bem produzido, que é o pão, e portanto o preço final do pão são 20, tá? Ou a gente vai, mais uma vez, 20 pareceu 26, são 20, tá? Ou a gente vai olhar qual foi o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo, que no caso aqui foram 10 dinheiros mais 5 dinheiros mais 5 dinheiros, e o resultado final é que nesse país a produção foi igual a 20. Tá? E o que seria a dupla contagem aqui? Bem, a dupla contagem aqui seria pegarmos o valor de todos, tá? Os preços finais de todos os bens utilizados no processo produtivo. Então, se nós pensássemos, tá, que o preço final do trigo somado ao preço final da farinha de trigo e o preço final do pão nos desse o PIB, nós incorreríamos na dupla contagem. O que é a dupla contagem? Bem, contar duas vezes um valor. Qual é o valor que nós contaríamos duas vezes? Tá? O valor, o preço final dos itens que participaram do processo produtivo. Tá? Se nós tivéssemos chegado à conclusão de que o PIB era 45 dinheiros, aí sim nós teríamos dupla contagem. Por quê? Porque nós estaríamos inserindo, tá, o preço do insumo como sendo o preço final do item produzido. Mas vejam, quando a gente tem, tá, o preço final do pão igual a 20, quando a gente tem o PIB do país igual a 20, o que está embutido nesse 20? Está embutido nesse 20 o custo dos insumos. De modo que, se a gente contabilizar o preço final de cada coisa que foi produzida, tá, ao invés de só pegar o último item que foi produzido e pegar o preço final dele, aí nós estaríamos com dupla contagem. Tá? Basta ver que, por exemplo, quando a gente somou todos os preços finais, 45, se desse 45 a gente deduzir os insumos, vejamos aqui, ó, se a gente deduzir, tá, os insumos, onde a gente chega? No PIB do país. Portanto, o bem final, o pão aqui no nosso exemplo, ele já traz em si
todos os preços finais dos insumos. Então a gente não precisa contabilizar o preço dos insumos, porque o bem final, no seu preço final, ele já tem os insumos embutidos. De forma que, para a gente descobrir qual é o PIB do país, a gente olha o preço final do último bem produzido, ou a gente olha igualmente, tá, o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo. Quando a gente fala que o país está precisando agregar valor à sua produção, a gente está dizendo que o país precisa complexificar o seu parque produtivo. Tá? Quando ele complexifica o parque produtivo, ele faz com que cada etapa do processo produtivo adicione mais valor. E se cada etapa do processo produtivo adiciona mais valor, o que esse país é? Mais rico. Tá? Então, entendam que complexificação do processo produtivo significa cada vez mais o país produzir, tá? Digamos, etapas de processo produtivo e também etapas que consigam produzir mais valor. Então, é como se a gente saísse da mera produção de pão aqui no Brasil, tá? Nesse nosso exemplo, e a gente passasse a produzir, por exemplo, máquinas que produzem pão. Aí a gente teria uma baita agregação de valor ao nosso processo produtivo, porque a gente daria um salto na etapa de produção, tudo bem? É claro que máquina de produzir pão não é produzida com farinha de trigo. A gente precisa de tecnologia de bens duráveis para isso, e nesse sentido que eu estou falando é só dando um exemplo de por que se diz muito que é preciso agregar valor à produção. É trazer mais etapas, e etapas, sobretudo, que sejam complexificadas, de modo que a nossa produção deixe de ficar muito primária, tá? Muito fácil, muito crua, e passe a ser cada vez mais difícil, complicada, tudo bem? Isso quer dizer complexa, com mais geração de valor, tá? E nós temos, desse 20 que a gente produziu, nós temos diferentes maneiras de enxergar esses 20, tá? Isso quer dizer, portanto, que nós temos diferentes formas de se apurar qual foi a riqueza produzida num país. As três formas existentes, elas são, tá, claro, relacionadas à coisa das igualdades macroeconômicas. Portanto, o que nós veremos aqui são as três óticas relacionadas àquelas três palavrinhas que apareceram quando a gente estava discutindo, tá, o que eram as igualdades macroeconômicas: produto, renda e dispêndio. Tá? No nosso exemplo lá da produção de pão, o PIB do país foi igual a 20 dinheiros, 20 unidades monetárias. Isso significa que o produto do país é igual a 20, a renda do país é igual a 20 e o dispêndio do país será igual a 20. Eis a igualdade, tudo bem? E o que a gente diz dessas três formas de se apurar a riqueza de determinado país? A gente sabe que a riqueza foi 20, mas a gente consegue ver essa riqueza de três formas diferentes. Tá? Quando a gente falou do pão, a gente estava basicamente olhando a ótica do produto, mas a gente também consegue ter a ótica da renda e também a ótica do dispêndio. Bem, aqui o que está colocado são os nomes que eu acabei de falar: ótica do produto, ótica da renda e ótica do dispêndio. O que é importante é a gente entender o que compõe cada uma dessas óticas, essa forma de se ver a produção da riqueza do país. Tá? A ótica do produto foi a que a gente acabou de calcular. A ótica do produto é apurar-se a riqueza do país somando-se o preço final, tá, ou o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo daquela região em determinado período do tempo. Tá? Normalmente a região que a gente vai ter é o país, mas nada exclui que se possa calcular uma região menor ou até uma região maior, uma Europa, uma América do Sul, tá? Um PIB, por exemplo, africano, nada exclui, tudo bem? Então, ótica do produto é a gente observar qual a riqueza do país, somando-se os preços finais dos produtos produzidos naquele país e não os insumos, evitemos dupla contagem, ou outro caminho é só a gente somar o valor adicionado em cada etapa do processo produtivo. Quanto mais etapas e mais complexas ela foi, mais rico é o país pela ótica do produto. A ótica da renda, por sua vez, percebam, tá? É calcular-se a riqueza, apurar-se a riqueza, a partir da renda recebida por cada fator
que participou do processo de produção do PIB em determinado local, em determinado período de tempo. Tá? Então, toda vez que um PIB é produzido, quem participou do processo produtivo recebe renda, tudo bem? Logo, nada na economia flutua. O produto aqui, por exemplo, pão, tá? Que teve um PIB, que formou um PIB no país de 20, ele pode ser distribuído aqui na ótica da renda, por exemplo, em 10 de trabalho e 10 de lucro, tudo bem? Então vejam que nesse país, tá, os 20 que foram produzidos de PIB se distribuíram em 10 de lucro e 10 de trabalho. Então, vejam outra coisa, né? Na economia, nós temos determinados agentes. E esses agentes, eles possuem determinada forma de renda. Né? Então, de uma maneira simples, nós temos um agente que se chama família. Tá? Esse agente é um fator de produção que vai dar, tá, para a economia aquilo que nós chamamos de trabalho. Tudo bem? A renda do trabalho é, por sua vez, o salário. Nós conhecemos isso bem. Então, aqui nós temos o agente família que deu origem ao fator trabalho. Nós temos um agente, tá, que é o agente, por exemplo, empresa, que vai gerar um fator de produção chamado capital. E o capital, né, ele vai ter uma renda na forma de lucro. A gente tem um outro tipo de empresa, que é a empresa do setor financeiro, tá? Ou seja, a empresa financeira, e a empresa financeira, ela possui, tá, como forma de fator de produção o capital financeiro, né? E o capital financeiro recebe uma renda na forma de juro. A gente conhece isso tudo, estou só exemplificando para vocês. Tá? No caso da nossa produção de pão, por exemplo, nós tivemos 10 na forma de salário, nós tivemos 10 na forma de lucro. A gente poderia ter aqui, tá, tanto famílias como empresas, então não vou dividir por agente, mas vou dividir direto, tá, por fator de produção, e vou chamar de propriedade. Por exemplo, quem tem terra, quem tem galpões. Tá? E a propriedade, ela vai dar origem a uma renda na forma de aluguel. Percebam, se o nosso produtor de pão tivesse alugado, tá, um espaço para poder gerar o seu processo produtivo, uma parte da produção aqui viria a pagamento de aluguel da renda para quem é proprietário, seja uma empresa ou seja uma família que possua esse determinado local, tudo bem? Logo, a ótica da renda é a gente observar a riqueza do país a partir, tá, da renda recebida pelos fatores de produção que participaram da confecção do PIB do país. Beleza? A última renda, né? A última ótica, desculpa, é ótica, não é renda. A última ótica, tá, é a ótica do dispêndio. E nela a gente vai perceber qual foi a riqueza do país a partir do tipo de gasto feito, tá, pelos fatores que receberam renda dentro do processo produtivo. Então, face o PIB ao ser feito, tá, ele gera renda, essa renda é distribuída, e qual é a forma pela qual essa renda é gasta? Né? A gente, quando olha a maneira pela qual a renda é gasta, a riqueza do país é gasta, né, a gente está percebendo o PIB pela ótica da demanda. Tudo bem? Então, essa ótica do dispêndio, que é exatamente igual à ótica da demanda, nós separamos, olha, vamos pegar aqui mais uma vez os agentes, isso daqui é legal porque a gente já aproveita. Então, nós temos os agentes na economia e a gente tem o tipo de gasto. Tá? Aqui os agentes serão diferentes, porque a gente está falando de uma nova perspectiva, não é de fator de produção. Tá? A gente está falando de agentes que fazem gasto na economia e vamos ver quais são os tipos de gasto. Então, a gente tem família, tá? E a família faz o consumo. Tudo bem? A família, enquanto a participante do mercado de trabalho, por exemplo, a família oferece força de trabalho, tá? E as empresas oferecem capital. Tudo bem? Enquanto tipo de gasto, a gente muda o nome e a relação. Então, aqui, o agente passa a ser, por exemplo, empresa
E o tipo de gasto que a empresa faz é o investimento, é o tipo de demanda, tá, que a empresa faz. Nós temos, por exemplo, o governo, tá, como um agente. Ele não aparece como fator de produção, tá, mas é um agente quando a gente está separando a economia pelos seus atores principais. O governo entra, e qual tipo de gasto que o governo faz? Ele vai fazer aquilo que se chama de consumo público, tá? Ou vocês podem chamar também de gasto público, não tem problema, tá? Nós temos um outro agente que a economia é muito jocosa em chamar, que a gente fala que é o resto do mundo, tudo bem? Qual é o tipo de gasto que a gente faz com o resto do mundo e que o resto do mundo faz conosco? Né? Então, por exemplo, quando a gente compra do resto do mundo, isso é a importação. Né? Quando o resto do mundo compra da gente, isso é a exportação. Isso tudo, tá, é relação de dispêndio do país com o resto do mundo. A importação e a exportação a gente vai chamar de absorção externa, ou seja, é uma relação que o país travou com o resto do mundo. Esses outros itens todos, por exemplo, famílias consumindo, empresa investindo e governo gastando, isso tudo aqui a gente chama de absorção doméstica, tá? Ou absorção interna. Tudo bem? Isso aqui é só para dar digamos, um recorte mais geral. Quando a gente estiver falando, um país fez, uma empresa do país investiu no país, ou seja, essa empresa, na ótica da riqueza, tá, ela fez um gasto de absorção interna, ela comprou algo que estava dentro do país e comprou dentro do país. Se essa empresa, por exemplo, investiu lá fora, tá, para comprar uma máquina lá fora, ela acabou fazendo uma absorção externa, tá, de uma empresa nacional, absorveu uma coisa lá de fora para trazer para o país, ela importou, tudo bem? Quando a gente olha tudo aquilo que foi gasto público, mais consumo, mais investimento, menos importação, mais exportação, o valor disso daqui também tem que dar os 20 que foram produzidos no país. Portanto, nós temos essas três formas de olhar a riqueza gerada em determinado país, em determinado período de tempo, tá? É muito normal também vocês verem a ótica do produto ser chamada de ótica o lado da oferta. Tudo bem? Então, quando a gente fala, vamos apurar a economia pelo lado da oferta, olham-se os setores e cada um desses setores, o que de bens e serviços que ele gerou. Tá? A ótica da renda é aquilo que cada fator de produção, tá? Que a gente acabou de colocar aqui, cada fator de produção, o que ele ganhou por ter participado no processo produtivo. E a ótica da demanda, né, a gente vai olhar os tipos de gasto, de demanda que ocorreram no país, tá, inclusive na sua relação com o resto do mundo. O valor das óticas, mais uma vez, nunca se esqueçam disso, ele é sempre o mesmo, porque nada na economia flutua. Então, tudo da economia que foi produzido para no bolso de alguém, o que para no bolso de alguém, de alguma forma volta para o circuito econômico, tá, na forma de dispêndio. Como é que a gente vê essas coisas acontecendo? Eis o papo que teremos agora. Tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é brincar com um monte de sigla, mas a gente vai colocar cada uma dessas óticas de uma forma mais descrita, tudo bem? Então, por exemplo, vamos, né, montar um modelo super simples. O modelo, portanto, vai ser o mais simples possível, tá? E ele vai ter famílias e empresas, tudo bem? Daqui a pouco a gente coloca os dois outros agentes da economia, governo e resto do mundo, mas a gente vai começar só com famílias e empresas, e por isso que ele é o modelo mais simples, porque se tem famílias e empresas, já tem troca, por exemplo, de fator de produção, já tem oferta, empresas, já tem demanda, famílias, tá? E então a gente consegue observar como é que se dá o modelo de determinação do produto, da renda, do dispêndio do país, tudo bem? O que a gente precisa ter aqui? A gente precisa ter as três óticas, né? Então, a gente vai ter as óticas, tá, do produto, a gente vai ter a ótica da renda e a gente vai ter a ótica da demanda ou do dispêndio, chamem como quiser, tudo bem? Então, eu estou usando demanda porque é mais fácil, é mais intuitivo,
tá? E, no fundo, é a maneira mais pela qual as pessoas hoje já chamam, tá, a ótica do gasto na economia. No modelo mais simples que a gente tem, tá, vou colocar uma legenda aqui no canto, no modelo mais simples que a gente tem, o produto do país vai ser igual, tá, a Y, que é produto, porque vem do inglês yield, tá, rendimento, renda, retorno. E vejam, não por menos a gente vai chamar a própria renda do país de Y também. O dispêndio agregado, vamos chamar de DA para ficar mais fácil, tá? A gente chama de DA, é o dispêndio agregado, aqui é a renda agregada e aqui é produto agregado também. Tudo bem? Então, olha só, pela ótica da oferta do produto, como é que a gente desenha nesse modelo mais simples, tá, a representação algébrica do que é o produto do país? Bem, pela ótica do produto, o produto do país nada mais é, tá, do que esse Y aqui. Ele significa, quando vocês baterem o olho, o produto do país. Tudo bem? Esse produto, quando a gente olha pela forma da ótica da renda, a gente vai ter um jeito de calcular isso daqui. Bem, nós poderíamos fazer o cálculo, tá? Basicamente fazendo a soma de todos os lucros, mais todos os salários, mais todos os juros, 3 pontinhos. Ou seja, a gente poderia somar todas as formas pelas quais as pessoas receberam renda por terem participado do processo produtivo. Olha, isso daqui não é a coisa mais fácil de fazer, tá? Se a gente fosse somar, por exemplo, salários de trabalhadores informais, que não são, infelizmente, devidamente protegidos pela legislação trabalhista, previdenciária, o que a gente ia fazer para saber quanto efetivamente aquela pessoa recebeu, né? Então, mais fácil do que fazer isso, a economia acabou achando um outro jeito. Na ótica da renda, ela não vai somar todos os rendimentos. Ela vai ver basicamente a destinação a que determinada renda teve, tá? A renda, ela é destinada a duas coisas. Ela é destinada ao consumo e ela é destinada à poupança. Então, toda a renda que as pessoas recebem, ou as pessoas consomem essa renda, ou as pessoas poupam essa renda. S de poupar vem de save, tá? Do verbo save, que dá origem também ao saving, que é o ato de você poupar em inglês, ou ao savings, que é o resultado final do ato de poupar, tudo bem? A poupança, tá? Então, ao invés de se somarem todos os lucros, salários, juros, bem, é mais fácil olhar a destinação final da renda, tá? E desse jeito, portanto, a renda tem duas grandes destinações. Ela é destinada ao consumo e aquela parte não consumida da renda é a poupança, tá? No campo agora da ótica da demanda, o DA no modelo mais simples vai ser o quê? Bem, a gente vai ter, né, as famílias consumindo e a gente tem as empresas, vejamos aqui, tá? As empresas fazendo, tá? O tipo de gasto da empresa é um investimento, tudo bem? E aqui, olha, a economia acabou de um jeito, assim, digamos, ela fez uma artimanha legal. Por quê? Olha só que interessante, tá? Como a gente já tem pela ótica da renda o volume de consumo do país, automaticamente já está dado também na ótica da demanda, porque esse consumo é igual, né? De forma que, no final das contas, olhem essa continha que a gente vai fazer aqui, né? Nessa continha que a gente está colocando aqui, ó, Y sempre é igual a DA, tá? Y sendo sempre igual a DA, a gente tem que consumo mais poupança da renda, tá, é igual ao consumo mais investimento da demanda agregada. Então, basicamente, o que a gente fez foi trazer, tá, aqui, e a demanda agregada a gente trouxe para cá. Tudo bem? Nesse sentido, olhem, se a gente tem, né, por que a gente fez essa igualdade? Bem, a gente sabe que produto é sempre igual à renda, que é sempre igual ao dispêndio. O valor dessas coisas, no nosso caso aqui, 20 dinheiros, tá, o valor é sempre igual, né? Então a gente traz, a partir dessa lógica, a igualdade entre as óticas que a gente está analisando. Mas o mais importante aqui é vocês perceberem que se a gente tem consumo de um lado e tem consumo do outro, a gente corta e logo a poupança é igual ao investimento, né? O que isso daqui quer dizer em última instância? Que o que as pessoas poupam
né? Então, o que se poupa torna-se investimento, tudo bem? Então, o que se poupa torna-se investimento. Desculpem pela letra, você sabe que é difícil. E como é que o que se poupa torna-se investimento? Bem, primeiro porque o sistema financeiro capta a poupança das pessoas e passa para quem quer investir, tudo bem? Em segundo lugar, né, porque, olha que coisa interessante, geram-se estoques involuntários que são tidos como investimento. Olha que lógica, tá? Prestem atenção aqui, depois vocês copiem, olha só. Tá? Sempre que alguém produziu, tá? Alguém contratou funcionários, por exemplo, produziu, daí gerou o produto, tudo bem? Se o funcionário, tá? Vamos supor que a gente está num local em que existe um trabalhador e uma empresa só. Tá? Se essa empresa produziu, contratou funcionário, o funcionário poupou, uma parte do que a empresa produziu não foi vendida. Tá? Se uma parte do que a empresa produziu não foi vendida porque o trabalhador poupou, isso sobrou na empresa. Se a empresa investe, por exemplo, no ano 0 para produzir alguma coisa, tá? E no ano 1 já sobrou um pouco dessa coisa lá, isso significa que do ano 0 para o ano 1 a empresa investiu, produziu. Tá? Agora, do ano 1 para o ano 2, aquilo que sobrou na empresa é como se ela tivesse já, tá? Como sobrou o produto lá, é como se ela tivesse investido para gerar aquele produto. Então, a variação de estoques involuntários significa o seguinte: toda vez que alguém poupa, tá? Que alguém não consome, sobra na empresa produto. Como a empresa só investe para poder produzir, se já sobrou produto lá, tá? Porque alguém poupou do lado de cá, no lado da demanda, do consumo, tá? Do não consumo, da renda, melhor dizendo, se alguém já poupou do lado de cá, lá para a empresa, o que sobrou para a empresa, que virou estoque involuntariamente, significa que a empresa era como se ela tivesse já investido para produzir. Tudo bem? Fica meio forçoso, mas se vocês pegarem os dados, tá, do cálculo do PIB, vocês verão um negócio chamado lá variação de estoques, tudo bem? Porque a lógica é essa. A lógica é basicamente o seguinte: se alguém poupou de um lado, significa que a empresa já produziu e não vendeu, tá? Quando a empresa investe, tudo bem? Ela está investindo para produzir. Se já sobrou produto, a gente na economia entende, portanto, que é como se aquela empresa estivesse investindo de novo. E o produto que vai sobrar na economia significa que alguém não consumiu aquilo que se esperava que fosse consumido. Então a empresa sobrou com estoque involuntário. Tá? E quem poupou, sobrou com poupança na mão. Esse valor vai ter que ser igual, tudo bem? Eu sei que isso daqui parece forçoso, de certa forma mas também tem as suas consequências. Por exemplo, se o empresário ficar sobrando, ou a empresária ficar sobrando com estoques involuntários o tempo todo, isso significa que essa empresária, que esse empresário não vai mais empregar trabalhadores, não vai aumentar a produção, tudo bem? A gente até pode considerar de um ano para outro que ela investiu porque, afinal de contas, ela já sobrou com um produto. Quando ela investe, ela está querendo investir para gerar uma produção e gerar esse produto. Mas, se ela já tem esse produto sobrando, e a gente considera isso, portanto, um estoque involuntário, que é uma forma de investimento, para o ano que vem a empresa não vai aumentar seu processo produtivo. Tá? Então, isso não é bom para a economia, mas a gente precisa apurar como isso acontece. E qual é a forma de apurar? Entendendo isso daí como um investimento. E é um investimento de algo que sobrou na empresa. E só sobrou na empresa por quê? Porque alguém, por outro lado, não consumiu aquilo que a empresa produziu. Quando alguém não consome, o que a gente tem? Poupança. E daí, no final das contas, essa poupança que gerou estoque é como se fosse um investimento de um ano para o outro, poupança é igual a investimento por esse lado também. Tudo bem? Então, desse jeito, conto para vocês por que na igualdade macroeconômica, poupança é sempre igual a investimento. Porque uma parte daquilo que se poupa se coloca no sistema financeiro passa para quem está investindo. Outra parte é que alguém que poupa gera para a empresa estoque involuntário, estoque involuntário são produtos, tá? E quando a empresa tem um estoque de produtos,
significa, entre aspas, que é a mesma coisa se ela estivesse investindo para produzir. Tá? De forma que essa poupança feita por alguém que gerou estoque involuntário para uma empresa é como se a poupança gerasse um investimento, tá? Porque a empresa agora já tem um estoque de produtos e sempre que ela investe para produzir produtos. Tá? Então, são essas as razões pelas quais nós temos a igualdade entre poupança e entre investimento. Por fim, vamos complexificar o nosso modelo, agora a gente insere o governo. Tá? E aqui na nossa legenda a gente vai ter um T, que é imposto, a forma pela qual o governo consegue a sua renda, e a gente vai colocar aqui em cima. Então, na legenda, vou colocar aqui em cima um G. Esse G é o gasto, né? É o gasto do governo. Tudo bem? Então, G é o gasto do governo. Ficou muito ruim aqui, né? Porque o computador está processando, então ficou, como dizemos em Minas, garrado. Tá? Eu vou escrever mais uma vez para facilitar. G é o gasto do governo. Tudo bem? Então vamos lá, gasto do governo já conta uma coisa direta para a gente. Né? Onde é que esse G vai entrar? Bem, vai entrar na demanda. Tá? A gente já sabia disso. Porque a gente já tinha dito que o governo faz consumo público ou gasto público. Então, o gasto do governo a gente automaticamente já insere aqui na ótica da demanda ou do dispêndio. Está aqui o G. Tudo bem? E o imposto? O que é o imposto? O imposto não é a forma pela qual o governo consegue arrecadar seus recursos. Então, a gente sabe que aquilo que o governo tem de recurso é a renda dele. Logo, o imposto, entra, tá, aqui na nossa ótica da renda. Isso quer dizer que agora, por exemplo, esses 20 que foram produzidos, uma parte dele vai parar para o governo na forma de imposto. Por outro lado, né, esses 20 da economia vão ser gastos também de alguma forma. E uma parcela disso que vai ser gasta pelo governo depois que ele conseguiu ter renda na forma de imposto. Então, de certa forma, se vocês quiserem dizer, o imposto financiou quem? O gasto do governo também. E quem gerou toda a riqueza do país? Bem, o produto. Uma parte desse produto vai para o governo na forma de taxação, T de tax, esqueci de falar isso, né? Mas daí de barato, mas vocês poderiam entender também que era tributo, né? E o T quer dizer tax, tudo bem? É a forma de a gente falar imposto em inglês. Tá? Por que em inglês? Bem, infelizmente é mais um dos colonialismos, né? Mas acabou se tornando uma convenção no mundo inteiro, usar T para imposto, então a gente usa assim também, gostemos ou não, tá? Mesma coisa do yield, mesma coisa do save, tá? E aqui não é yield, tá? É yield. Então, vamos lá. Aqui a gente já deixou o modelo relativamente mais complexo, ele não tem mais só dois agentes, entrou o governo ele não entra aqui na ótica do produto. Por quê? Porque as empresas estatais são consideradas, para bem da contabilidade, tá, que a gente está discutindo aqui, como se fossem empresas privadas. Tá? E a razão disso é porque, teoricamente, né, o que se coloca é que todo ato de geração de produto é um ato que tem que vir, nesse recorte que a gente está trabalhando aqui, teria que vir de uma iniciativa privada. Tá? Mas aqui não tem nada a ver com liberalismo, não tem nada a ver com uma perspectiva teórica especificamente, até porque isso daqui vale para toda e qualquer teoria. É só uma forma de se apurarem as coisas e buscar se apurar as coisas da maneira mais simples possível. Tudo bem? Ao mesmo tempo, vejam aqui que coisa interessante, né? Quando a gente está falando que o governo, né, ele tem uma determinada arrecadação, né? Só para dar um exemplo para vocês, quando o governo tem determinada arrecadação e faz determinado gasto público, só para dar um exemplo, ele vai lá e paga salários, né? Então o governo vai lá e paga salários, por exemplo, dos funcionários públicos, por exemplo, o meu, estou aqui conversando com vocês. Aí eu pego o meu salário, que veio do governo, tudo bem? E eu vou lá e faço um consumo. E eu consumo, tudo bem? Aqui, ó, de um produto feito por uma empresa privada. Tá? Então vejam como é que o PIB é tudo relacionado. Por quê? Porque quando o governo taxou a produção, ele foi e gerou, portanto, uma receita para ele na forma de impostos,
fez um gasto pagando meu salário, e quando ele fez isso eu fui lá e comprei brigadeiro, porque eu adoro chocolate, tá? De uma produtora privada ou de um produtor privado. Tudo bem? Então eu acabei incentivando o PIB privado a partir desse ato público, tá? E isso daqui deixa muito claro que nós não temos uma separação efetiva entre PIB público e PIB privado, como as pessoas gostam de falar. Exclusivamente empresas estatais serão consideradas aqui dentro para facilitar a fórmula de cálculo e apuração como empresas privadas, mas isso não significa que a propriedade delas sejam privadas ou que só tenha que existir empresa privada no país. Não, isso daqui é feito basicamente para separar de forma mais fácil, por exemplo, o que é investimento, o que é gasto, tá? Na ótica da contabilidade nacional. São simplificações porque, no final das contas, né, fazer cálculo de PIB no país é muito difícil e tudo que puder ajudar, vai ajudar. É a mesma coisa que a gente acabou de conversar sobre calcular-se a renda a partir da soma de todas as remunerações do país. É muito mais fácil olhar para consumo e poupança do que somar todos os ganhos de todas as rendas de um determinado país. Então tem muita artimanha que é para simplificar uma coisa complexa, como calcular o PIB de um país. É isso que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Bem, para a gente poder encerrar, a gente precisa falar de mais um agente. Está faltando só um, que é o agente resto do mundo. Tá? E nós já havíamos visto que o agente resto do mundo precisava entrar na história aqui, ó. Tá? A gente já tinha separado a economia pelos seus agentes. Aqui a gente separou por agente, mas eu queria chamar mais atenção para os fatores de produção. Era isso que me interessava, tá? O fator de produção, e eu recortei por agente também. Mas o que interessa, né, no caso que a gente está vendo, é como a gente separa, né, as contas nacionais, as igualdades macroeconômicas, pelos 4 grandes agentes que formam a economia. Tudo bem? Está faltando quem? Essa coisa aqui, o resto do mundo. Então a gente precisa, né, responder a seguinte questão: quais são as transações que o país faz com o resto do mundo? Bem, o país faz 2 grandes transações com o resto do mundo em termos de categorias. Ele faz transações de bens e serviços, eu vou abrir uma legenda aqui, tá? De bens e serviços ele tem importação e exportação. O que é isso? Importação, tá? É quando alguém que é do país, a gente vai chamar de residente, então alguém que é do país compra bens ou serviços de não residente, tá? Bens ou serviços de não residente, ou seja, alguém que reside no país. Residente é sempre na referência de qual país você está falando, então alguém que reside no Brasil e compra de gente que está fora do Brasil, isso quer dizer importação. A exportação é o contrário, não vou nem colocar aqui para vocês, tá? Exportação são não residentes, ou seja, quem não está no país, comprando de quem está no país, tudo bem? Então isso significa exportação. E aí os termos técnicos que a gente vai usar é não residente, ou seja, está fora do país que estamos analisando, que compra do país que a gente está analisando, ou seja, não residente compra de residente. Na nossa legenda, tá? Importação é M, tá? Ou IM, vocês vão ver das 2 formas, tá? Então, importação é M ou IM, não é I porque I é investimento, tudo bem? I é investimento e eu vi que agora esqueci de colocar na nossa legenda, me desculpem, tá? Então, I é investimento, tá aqui, só para falar que não, só para não ter problema, para falar que eu não coloquei, né? E, portanto, importação vai pegar a segunda letra, vai entrar como M. Exportação, a gente usa o X para falar de exportação, não usa o E, tá, a primeira letra, porque E é exchange rate, ou seja, taxa de câmbio. Tá? Convenções, não sou eu que quero isso, a GP Economia usa. Então, uma das transações que o país faz com o resto do mundo é na forma de bens e serviços. Tenho certeza que essa daqui é a que vocês mais conhecem. E aí, na forma de bens e serviços, a gente tem 2 transações.
residentes comprando de não residentes, tá? Importação. 2, exportação, que é não residente comprando da gente aqui no Brasil de residentes. Mas é claro, se eu tivesse, por exemplo, em Portugal, se eu fosse, por exemplo, português e analisasse a economia portuguesa, tá? Então, se o Brasil comprasse alguma coisa de Portugal, o não residente seria o Brasil e o residente seria Portugal. Só para mostrar para vocês que residente é o país sob análise, tudo bem? Vamos lá, tem outra forma de transação do país com o resto do mundo, que é a transação de fatores de produção. Tá? Então, trabalho, capital, capital financeiro. E toda vez, né, que fatores de produção são trocados entre os países, né, eles vão depois, no final dos processos produtivos, em algum momento do tempo, fazer troca daquilo que é a remuneração do fator, ou seja, a renda. Tá? Então, por exemplo, se o país está recebendo renda do exterior, significa que o fator residente foi empregado em país não residente. Então, se vocês, por exemplo, são contratados, vocês são fator do Brasil, tá? Se vocês são contratados para trabalhar fora do Brasil, isso significa, portanto, que em algum momento vocês mandam renda para o Brasil. Então, a gente já sabe que vocês são residentes e estão empregados em país não residente, ou seja, fora do Brasil. Renda enviada ao exterior é o contrário disso, tá? Então, para fazer um exemplo que a gente sempre fala, o dívida externa, tudo bem? Dívida externa, tá? Seja pública, seja privada, significa que o fator de produção, capital financeiro, de um outro país foi empregado no Brasil. Então, por exemplo, agente privado nacional, alguma empresa, tomou dinheiro emprestado lá fora para fazer sua produção aqui. Você achou que era mais vantajoso tomar lá fora, você achou que os juros lá estavam valendo, tá? Ela vai lá, essa empresa pega recurso de um país não residente e emprega aqui no Brasil. Então, capital financeiro, depois a gente vai mandar para quê? O que lá para fora? Juro, tudo bem? Juro é uma forma de renda, como toda forma de renda é uma forma de remunerar, tá? O fator de produção. A gente já sabe disso, estava aqui, ó. Tá? Todo fator de produção tem uma forma de renda. Renda é sempre um retorno por causa, tá, de fator de produção envolvido na produção de alguma coisa. Tá? Então é a mesma coisa que a gente está falando. Então, se o país, Brasil, tá, é o residente, se ele emprega um capital não residente, em algum momento o não residente vai receber renda que foi produzida no residente. Tá? Eu sei que fica complicado, residente não residente, mas é simples. Só vocês tomarem o residente como sendo o país em análise e o não residente como qualquer outro. Tudo bem? Então essas são as duas formas de nós observarmos as transações com fatores de produção. Ou seja, se a gente pega e faz um investimento produtivo em outro país, tá, a gente é capital residente investindo fora. Daí o lucro, tá, que vai ser obtido no país não residente, em algum momento vem para o residente. Tá? Trabalho, a mesma coisa. O primeiro exemplo que eu falei era envolvendo trabalho. Se vocês são empregados para trabalhar fora do Brasil, vocês são um fator residente empregado em país não residente, em algum momento vocês mandam uma parte do salário de vocês para cá. Tudo bem? Isso daqui gera esses dois conceitos, essas duas formas de nós observarmos as trocas de renda entre um país e o resto do mundo. Por um lado, a renda que o país recebe do exterior, que tem que ver com o quê? Com algum fator seu empregado fora. E a renda enviada ao exterior, que tem a ver com o quê? Com algum fator, algum multinacional, por exemplo, capital estrangeiro, algum estrangeiro trabalhando no Brasil, tá? Isso daqui gera em algum momento uma renda que vai sair do Brasil, em que a renda foi gerada e vai lá para o resto do mundo, tá? Para remunerar o capital do resto do mundo que foi empregado no país. Então nós temos YR como a referência da renda recebida no exterior e nós temos YE, tá, como a referência da renda que nós enviamos ao exterior. Bem, o que a gente vai fazer agora? Abrir rapidamente as óticas. Tá? A ótica do produto, ela agora vai ter uma pequena diferença. Ela não teve quando a gente colocou o governo, mas quando a gente coloca o resto do mundo, a gente tem uma parte da oferta do país que vem do resto do mundo. Isso é a importação. Então, se a gente comprou alguma coisa lá de fora, né, significam bens e serviços feitos lá fora e não residente que vem para cá. Isso complementa os bens e serviços feitos no país. Então, a ótica do produto recebe agora, tá, o M de importação.
Nós temos, né, a ótica da renda também, que vai receber quem? As rendas enviada e recebida, tá, do exterior. Então vejam, agora a gente tem o C do consumo, o S da poupança, o T, tá, do tax, né, dos impostos, e a gente também vai ter, no final das contas, a relação entre renda, tá, recebida do resto do mundo, menos a renda enviada ao resto do mundo. Esse termo aqui tem um nome, é a renda líquida enviada ao exterior, tudo bem? A renda líquida enviada ao exterior tem uma siglinha, é RLEE, renda líquida enviada ao exterior, e esse conceito é importante por quê? Porque se o país manda muita renda para o resto do mundo, percebam que ele está, de certa forma, esse termo vai ficar negativo, isso quer dizer, em última instância, que o país, tá, ele não mantém toda a renda produzida nele, dentro dele. Uma parte da renda produzida vai para fora, tudo bem? Então, a renda líquida enviada ao exterior tem uma coisa interessante, que é a gente observar a relação entre PIB e PNB. Né? PIB é Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que foi produzido no país, então internamente, tá? Independente da origem do fator de produção. Tá? Produto Nacional Bruto é tudo aquilo que é produzido, vejam, com recursos do país. Então entendam, se eu estou produzindo alguma coisa, tá, com um fator de produção brasileiro, mas estou produzindo em Portugal, aquilo ali vai gerar alguma riqueza para o Brasil em algum momento. E aí nós chamamos isso de Produto Nacional Bruto. Por outro lado, né, tudo que é produzido no país, independente da origem do fator de produção, a gente chama interno bruto. Toda vez que a gente falar produto nacional bruto, isso quer dizer feito com fatores de produção do país, independente de onde. Então, vejam, uma manha aqui para a gente pegar a coisa, né? Produto interno significa dentro do território do país. Produto nacional significa feito com fatores de produção do país, independente do território. Tá? Então, qualquer coisa brasileira sendo, qualquer capital brasileiro produzindo lá fora, significa produto nacional bruto. E aqui, vejam, aqui não é uma equação, tá, gente? Aqui não é uma funçãozinha, é só uma maneira de eu expressar para vocês de forma simples, tá? Então, nós temos que o PIB, tá, nós vamos pesá-lo contra o Produto Nacional Bruto mais a renda líquida enviada. E aí nós geramos duas possibilidades, olha só. Se aqui, tá, nós temos uma renda enviada maior do que uma renda recebida do exterior, esse termo aqui vai ficar negativo, de forma, tá, que a renda líquida enviada ao exterior vai ser negativa, e aqui, por isso que eu falei, não vejam isso daqui como uma equação, vejam isso daqui meramente como um balanço, tá, das coisas. Se, tá, a renda líquida enviada ao exterior é negativa, vai tirar do PNB. De modo que, no final das contas, o PNB vai ser menor do que o PIB. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer, basicamente, tá, que o país ele produz mais coisa no país, tá, do que aquilo que os fatores de produção dele produzem nele no mundo. Ficou difícil? Ficou. Então vamos mudar. Significa que o país tem muita produção com fator de produção estrangeiro. Tá? Então tem muita multinacional, tem muito capital financeiro estrangeiro, tem muito trabalhador que é não residente, mas empregado no país. Resultado disso tudo, tá? O resultado disso tudo é que o país manda muita renda para o exterior. Nesse peso que eu falei para vocês, é claro que o contrário vai ser também verdadeiro. Então, se o país recebe mais renda, tá, do que envia para o mundo, a renda líquida enviada ao exterior é maior do que zero. Sendo a renda líquida enviada ao exterior maior do que zero, venho aqui na relação, tá? A gente vai ter daí uma relação positiva da renda líquida enviada ao exterior, e aqui vejam, não estou falando que isso é uma equação, então é só um balanço. O PIB, nesse caso, vai ser menor nesse segundo caso
do que o PNB, de modo que isso daqui quer dizer que o país tem fator de produção produzindo no mundo inteiro. E se ele tem fator de produção produzindo no mundo inteiro, entra muita renda no país, de modo que o seu PIB é menor do que o seu PNB. Aquilo que o país produz dentro do território, tá, é menor do que aquilo que, independente do território, é produzido com o fator de produção do país. Tá? Então, só para vocês não esquecerem, PNB é o produto nacional porque é feito com fatores de produção nacionais, residentes do país. E PIB, produto interno, é interno porque é feito dentro do território do país. No Brasil, é claro, a gente tem um PIB maior do que o PNB. Por quê? Porque a gente não tem tanto fator de produção nosso produzindo no resto do mundo, infelizmente. Tá? Então, o Brasil, no final das contas, é um caso de que a renda enviada ao exterior é maior do que a renda recebida do exterior. Tudo bem? Por fim, para a gente encerrar, falta o quê? Ótica da demanda. E na ótica da demanda, tá, o que a gente tem? Consumo mais investimento, mais gasto do governo, a gente já tinha visto, né? Mas agora entra na nossa história o quê? Entra também na história a exportação, que é um gasto do resto do mundo que vai ser direcionado ao país, tá? Mas olha só, vamos fazer uma pequena continha aqui, tá? Peguemos, olha, a ótica do produto e peguemos a ótica da demanda. Essas óticas são iguais, a gente sabe, então Y precisa ser igual à demanda agregada, a gente sabe que os valores são iguais, o conceito obviamente é diferente, senão a gente não estava nem apresentando de forma diferente, tá? O que é o produto agora quando a gente transaciona com o resto do mundo? Tá? É o produto mais importação. E isso daqui é igual à demanda agregada, que é o quê? O consumo mais investimento, mais o gasto do governo, mais, tá, as exportações. Vamos pular acerca das importações para a gente chegar no seguinte. Y é igual, tá, a C mais I mais o gasto do governo, mais o quê? Vamos isolar esse termozinho X. O M pulou a cerca, então ficou X menos M. O que é esse último termo que a gente acabou de colocar na nossa ótica da demanda? É X menos M, é importação menos exportação, tá? Não, contrário, é exportação menos importação, é aquilo que a gente chama de balança comercial, e desse jeito a gente acabou de colocar as transações de bens e serviços do país com o resto do mundo na nossa ótica da demanda agregada. Tá? Então, a balança comercial, que vocês conhecem muito bem, é esse X menos M, significa basicamente, se M é maior do que X, tá, o país acaba, de alguma forma, gastando, tá, na relação que ele tem com o resto do mundo, mais no resto do mundo que o resto do mundo gasta com a gente. A gente falaria, em termos de saldo, como déficit da balança comercial. Mas aqui, na ótica da demanda, a gente vai chamar isso daqui de o país gastando com bens e serviços mais no resto do mundo, tá? Na transação dele do resto do mundo, não no geral, nenhum país pega tudo que gasta e gasta só no resto do mundo, tá? É impossível fazer isso. Mas nesse ponto que a gente está olhando aqui, nesse termo, o que nós estamos falando é a demanda do país no resto do mundo é maior do que a demanda do resto do mundo no país. Déficit comercial, déficit na balança comercial. Agora, se o contrário acontece, é o caso brasileiro, por exemplo, tá? Neste 2022, então, se X é maior do que M, significa que a demanda do resto do mundo por produtos brasileiros é maior do que a demanda brasileira por produtos do resto do mundo. A gente tem superávit na balança comercial. Tudo bem? Eu sei que essas letrinhas elas incomodam muito, são várias, mas essas pequenas equações e simples equações, elas estruturam as óticas, as maneiras pelas quais a gente observa a riqueza produzida num país. E elas estruturam de uma maneira sistemática, de uma maneira formalizada, de uma maneira simples de a gente ver e sumarizar o que são aquelas diversas óticas pelas quais a gente vai perceber, tá, qual foi a produção no final de um determinado período, em determinada região, sendo normalmente essa região, tá, um país, mas não necessariamente. Então é isso daqui estrutura a macroeconomia, e dessa estrutura da macroeconomia, outros temas de macroeconomia ficam mais facilmente observáveis.
E é isso que essa primeira aula nos conta. Esse modelo todo que a gente acabou de ver também é chamado de modelo de determinação da renda. E vejam, né, ele sempre vai partir do quê? Da produção, tudo bem? E sempre, de alguma forma, chega naquilo que a renda produzida no país foi usada na forma de gasto, na forma de demanda, ou seja, dispêndio desse país. Tudo bem? Sei que não é simples, parem quantas vezes forem necessárias, são muitos termos novos, a minha letra é horrorosa, ainda mais numa lousa eletrônica, tá? Mas o bom do vídeo está aqui disponível, que vocês podem parar, voltar quantas vezes forem necessárias para pegar ponto a ponto os itens importantes, tudo bem? Façam um bom uso, um grande abraço.